Graça e paz. Vamos inicialmente ouvir uma leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Vamos ouvir a leitura. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Que Ele fale conosco. Quando Jesus iniciou o seu ministério na terra, Ele era seguido por uma grande multidão, por um grande número de pessoas. Mas, pelo menos a maioria, o seguia em razão daquilo que ele fazia e dos benefícios que recebia disso. Mas quando o Senhor Jesus começou a falar a palavra de Deus de uma forma contundente, específica, aquela gente começa a abandoná-lo. No Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 e também o 66, versículo 60, depois o versículo 66. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido a tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Foi aí que o pessoal começa a abandoná-lo, deixar, voltar, sair fora. E nesse momento Jesus provoca os seus próprios discípulos, aqueles que estavam próximo dele. Versículos 67 ao 69. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, a multidão volúvel que seguia Jesus, cujo interesse, e aqui é importante você observar, cujo interesse não era apenas Jesus, a pessoa dele, ficou ofendida com a mensagem pregada por ele. Queriam comida, mas não o pão da vida, o próprio Jesus, o trigo de Deus, que dá vida ao mundo pela sua morte e ressurreição. Quando Jesus disse para a multidão que o seguia, quando ele disse assim: eu sou o pão da vida, se alimentem de mim, eu sou o que vocês precisam, eu sou a vida eterna, sou eu que tenho a vida eterna para colocar em vocês, eu sou a grande bênção que vocês precisam conhecer. Então, a partir daí, a audiência começou a diminuir, e diminuir muito. Mas, por um outro lado, como vimos na leitura, enquanto que a maioria está saindo fora, indo embora, outro grupo, a minoria da minoria, está descobrindo que Cristo
é a sua maior e mais urgente necessidade. E aqui eu pergunto: Jesus é a sua maior e mais urgente necessidade? Esse grupo aqui estava descobrindo isso. E também estava focalizando todo o seu interesse nele, em Jesus. Eu gosto muito da resposta de Pedro, de Simão Pedro ao Senhor Jesus. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Senhor, para quem iremos? Só tu tens a vida eterna, a suficiência, a condição, o poder. Essa resposta de Pedro era também a resposta de todo o grupo, menos de um, Judas Iscariotes, o que havia de trair o Senhor Jesus. Então, irmãos, nós podemos ficar sem muitas coisas, mas nós não podemos, em circunstância nenhuma, ficar sem Jesus. Sem Ele, nós estamos perdidos. A multidão que seguia Jesus ficou decepcionada. Veja bem, a multidão ficou decepcionada. Por que que ficou? Porque achou que Jesus era pouco para ela. E na verdade Jesus é tudo, tudo o que nós precisamos. Mas aquelas pessoas não enxergavam isso e deram no pé. E eu espero sinceramente, de coração, que você enxergue que Jesus é tudo o que você precisa. Tudo. Se você abrir mão de Jesus, você está perdido. Nada pode ser mais trágico para uma pessoa do que se afastar da pessoa suficiente de Jesus Cristo. Não tem nada mais trágico. E você pode se afastar dele aqui dentro mesmo da igreja. Note que Simão Pedro não perguntou: para aonde iremos nós? Mas para quem iremos nós? A nossa segurança não está em lugares, em locais, em organizações religiosas ou em qualquer outro expediente humano. A nossa segurança, irmãos, é unicamente a pessoa de Jesus Cristo. Em Cristo está toda a nossa salvação, esperança, segurança e estabilidade. A minha esperança não está na política. Não está na política. Graças a Deus que não está na política. Nem está na religião. A minha esperança não está na política e nem na religião e nem em qualquer outro projeto humano, por mais interessante que seja. Jesus Cristo é a minha salvação, é o meu suporte, a minha garantia, a minha suficiência e a minha única esperança. Então, o que me interessa? Me interessa que você creia na palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo. Isso me interessa, que você creia na palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus? Crê mesmo? Também me interessa que você siga Jesus, livre do pecado, sem barganhas, negócios com Ele, sem os pesos da religião e, sobretudo, porque Ele é tudo
para você. Jesus disse que os seus discípulos seriam perseguidos, maltratados, caluniados, injustiçados e até mortos por causa dele. Você seguiria alguém que lhe dissesse uma coisa dessa? Você seguiria alguém que diz para você que você vai ser perseguido, maltratado, caluniado, injustiçado e até morto por causa dele? Você seguiria alguém que lhe dissesse isso? Foi exatamente isso que Jesus disse aos seus discípulos. Está nítido para mim, irmãos, nítido, que seguir Jesus na base do toma lá da cá, tão estimado pela política deste mundo, não é a proposta do reino de Deus, não é a proposta de Jesus. O reino de Deus não é objeto de barganhas, nem de negociatas. O verdadeiro discípulo de Jesus não o segue na base do toma lá da cá, mas o segue, e preste bem atenção agora, por uma única razão: amor. Amor. E porque se encaixa nas condições estabelecidas pelo próprio Senhor Jesus. Aquelas pessoas desistiram da pessoa de Cristo, de Jesus. Por quê? Porque o interesse prioritário delas não era Cristo. Então, com a mesma facilidade que seguiram o Senhor, também o abandonaram. No texto que foi lido no início para nós, Jesus estabelece a sua condição para ser seguido. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Essa é a condição estabelecida por Jesus para quem quer segui-lo. Se você quer segui-lo, a condição é essa, não tem outra, não tem uma segunda opção. Essa é a maneira que Jesus quer ser seguido. Certamente, Jesus não espera que o sigamos de qualquer maneira, do nosso jeito. Se você segue Jesus da sua maneira, do seu jeito, você vai terminar no inferno. Porque no reino de Deus você não vai terminar. Precisamos entender que o reino de Deus não tem seguidores à distância, nem seguidores secretos e nem meios seguidores. É tudo ou nada. As condições para seguir Jesus Cristo não são estabelecidas por nós mesmos. Não caia nesse engano. A condição não é minha, não sou eu que estabeleço a condição, é Ele. Nenhum seguidor de fato, seguidor verdadeiro de Jesus, o segue pelas suas próprias condições, mas todos obedecem ao seu roteiro e às suas condições. Irmãos, não temos o direito nem sabedoria para discutir as condições e decisões do Senhor Jesus Cristo. A única alternativa que temos é segui-lo, mas segui-lo da maneira que Ele quer ser seguido.
Jesus começa dizendo: se alguém quiser vir após mim, as condições são estas: renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Notamos aqui que Jesus é preciso em suas palavras, não dando margem nenhuma para interpretações equivocadas. Jesus não disse: aceite a si mesmo, mas renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renunciar-se a si mesmo é renunciar a mim mesmo. Renunciar-se a si mesmo não é exterioridade, não é coisas externas. Renunciar-se a si mesmo não é exterioridade, mas é a minha interioridade, é o que está dentro. Renunciar-se a si mesmo não é exterioridade, mas a minha interioridade. Renunciar a mim mesmo não tem nada a ver com o que a religião impõe para ser renunciado ou deixado. É como aquela regra que Paulo colocou em Colossenses 2:21, lá ele coloca: não mexa, não prove, não toque. São regras inúteis no contexto religioso. Isto é o que a religião requer, mas não a renúncia de si mesmo. O si mesmo ao qual Jesus se refere aqui tem a ver com a minha vida pecadora, a vida que herdamos de Adão, tem a ver com o nosso eu pecaminoso, eu perverso. E essa renúncia, ela acontece na cruz. Tomar sobre si a cruz. Jesus falou em tomar sobre si a cruz, mas isso importa num ato de renúncia que não conserva o si mesmo vivo, porque ele tem que morrer. É o texto que a gente cita tanto aqui. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É exatamente isso que significa tomar a cruz. Jesus não foi o único crucificado no Calvário, mas eu também, porque ele me substituiu fisicamente, mas espiritualmente eu morri com ele nele. Então, irmãos, sem a nossa crucificação com Cristo, não há renúncia verdadeira do si mesmo. E o único lugar onde nós podemos renunciar a nós mesmos é na cruz de Cristo. O único lugar. Cruz é morte. A morte do Senhor e a nossa morte no Senhor. A morte de Cristo e a nossa morte em Cristo. O texto de Romanos 6:11 pode ser lido. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, o cristianismo sem cruz, sem morte, a morte em Cristo, no corpo de Cristo, sem a cruz, não faz discípulos de Jesus, mas apenas reutiliza esses discípulos, os discípulos do si mesmo, né? Faz uma formatação religiosa no si mesmo, mas continua a mesma coisa, até piorado.
Então, de acordo com a palavra de Deus, o único remédio capaz de curar o ser humano de si mesmo é a morte com Cristo na cruz. Eu preciso de ser curado de mim mesmo, mas isso só acontece na cruz. Eu preciso morrer. Jesus, ele veio para isso, para nos levar à morte com ele na cruz. Então, resumindo, eu me considero crucificado e morto com Cristo, como diz a palavra. E Cristo vem viver em mim a sua vida justa e santa. Portanto, eu insisto nisto aqui. Creia na palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Dessa maneira, você estará livre do seu eu perverso e egoísta e poderá confessar: não mais eu, mas Cristo. Jesus Cristo colocou a sua condição para ser seguido. E a condição que ele colocou para ser seguido é pegar a cruz. Tomar a cruz é pegar a cruz. Jesus colocou como condição para ser seguido pegar a cruz. Mas pegar a cruz é crer que você está identificado com tudo aquilo que aconteceu nela. O que aconteceu nela? A morte de Jesus Cristo e a nossa morte com Ele. Pegar a cruz é se identificar com ela, experimentá-la, é morrer com Cristo nela. É isso que significa. Com Cristo morremos, com Ele também fomos ressuscitados. E é aqui que começa a nossa vida cristã de fato. Seguir a Cristo em Cristo. Vou com Ele nele. Mas tem uma coisa que é preciso saber. Quando estamos seguindo Jesus de verdade e da maneira como Ele quer ser seguido, nós vamos ser alvos de perseguição e do ódio do mundo. João capítulo 15, versículo 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Viu? Agora Jesus fala do ódio do mundo por ele e pelos seus discípulos. Meu Pai me ama. Jesus falou do amor um pouco antes. Eu amo vocês e vocês se amam, mas não esqueçam, o mundo odeia vocês. Que mundo é este que odeia Cristo e os discípulos de Jesus Cristo? É o mundo que jaz no maligno. Todos os incrédulos, não importando o povo, a nação, a língua,
é o sistema perverso, é a governabilidade tanto secular como religiosa. É este tipo de mundo que Jesus fala aqui. O mundo dos filhos da desobediência, onde Satanás opera. Irmãos, não queira fazer com que o mundo ame vocês. Essa é uma impressão que eu tenho. Parece que a igreja, às vezes, a igreja do mundo atual, parece que quer fazer com que o mundo a ame. Quer agradar o mundo para que o mundo a ame, goste dela. Portanto, não queiram fazer com que o mundo ame vocês, porque vocês não são do mundo, disse Jesus. Nós podemos suportar o ódio do mundo por nós, e só podemos suportar o ódio do mundo por nós depois de saber que somos amados do Pai e amados pelo Filho, e nos amamos entre nós. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Irmãos, não é um ódio alternativo, opcional, é algo certo. O texto está colocando aqui esse ódio do mundo por Cristo e pela sua igreja, pelo seu povo, algo certo. O mundo odeia crente nascido de novo. Se você não é nascido de novo, ele não vai odiar mesmo. O mundo odeia crente nascido de novo. O mundo religioso e o mundo político sempre foram contra Jesus e odiaram Jesus. Irmãos, a religião não gosta de Jesus, não gosta do Evangelho. A religião não gosta de Jesus, não gosta do Evangelho. As primeiras perseguições que os discípulos tiveram foram dos religiosos, não foram dos romanos, Renato, foram os religiosos. O sistema é anticristo. E este mundo odeia Cristo e odeia os amigos de Cristo. E Jesus disse assim: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. João 15, 20. Quem me odeia, também odeia o meu Pai. João 15, 23. E você percebe aqui que a questão básica é Jesus? Todo o ódio do mundo religioso, do mundo secular, é por Jesus. O ódio é por Jesus. Então, aquelas pessoas em quem Jesus vive também serão odiadas. Serão odiadas porque Jesus vive em você. E quando Jesus vive em você, vive em mim, nós vamos chamar a atenção do inferno. Nós vamos chamar a atenção de Satanás. Vamos chamar a atenção do mundo, por causa de Jesus que vive em nós. Salmos 69, verso 4, estamos terminando aqui. Salmo 69, verso 4. São mais que os cabelos da minha cabeça,
os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho que restituir o que não furtei. É um ódio sem razão, porque é um ódio contra Cristo. Então, não é que a pessoa deu lugar. Aí diz um ódio sem razão. Então, quando a pessoa chega e fica falando que está perseguida, que está sendo odiada, que ninguém gosta dela, eu pergunto por quê? Por quê? É porque você está pregando o evangelho verdadeiro? É porque você trata as pessoas com humildade? É porque você ama as pessoas? Porque Jesus vive em você? Porque se não for por isso, é até bom que você seja perseguido para aprender. Porque aqui é um ódio, uma perseguição por causa de Jesus Cristo. Então, irmãos, para encerrar aqui, quero dizer o seguinte: o que eu quero? O que nós queremos? Eu quero que as pessoas sejam libertas e salvas do pecado e que descubram a excelência do evangelho. Que você seja liberto do pecado por Jesus Cristo e que você descubra a excelência do evangelho. Eu não quero mais nada, eu só quero o evangelho. A excelência do evangelho. E que você siga Cristo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa para nós, e não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é, pela pessoa dEle, pela excelência da sua pessoa, pela maravilha de pessoa que Ele é. Você acha que Ele é maravilhoso? Às vezes eu fico assim pensando: você tem afeição por Jesus? Afeição? Você gosta dele mesmo? Você ama ele mesmo? Ou só fala? Você tem aquela afeição? Então, eu quero que você e eu descubra que Cristo é o nosso tudo, na nossa dor ou na nossa saúde. Não importa se está com dor ou com saúde, na fartura ou na privação, não importa. Ele é o nosso tudo.